Olá, bem-vindos ao nosso encontro. Hoje vamos mergulhar num tema que é campeão em provas e sempre gera muita dúvida: o livramento condicional. Para quem já nos acompanha, é aquela dica de sempre: peguem a legislação esquematizada de vocês para seguir o raciocínio ponto a ponto, porque hoje o foco são os artigos 83 a 90 do Código Penal. A nossa missão aqui é ir além da leitura da lei, é entender a lógica, as exceções e, claro, as pegadinhas que as bancas adoram. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, a pergunta mais básica: quem pode sequer sonhar com o livramento condicional? A porta de entrada está lá no caput do artigo 83. A pena tem que ser privativa de liberdade. E a sentença precisa ser de 2 anos para cima. Exato. E logo nesse comecinho, a lei já dá uma pista fundamental sobre a natureza do instituto. O texto diz: o juiz poderá conceder. Esse verbo, poderá, ele não está aí por acaso, sabe? Ele sinaliza que o livramento não é um direito automático, tipo um prêmio. É uma faculdade do juiz, uma aposta que o Estado faz na ressocialização do condenado. Dá para pensar nele como a última etapa da progressão de regime, uma transição assistida entre a prisão e a liberdade plena. Certo, é uma aposta, não uma certeza. E toda aposta precisa de critérios para ser feita. É aí que entram os famosos requisitos. Vamos imaginar um personagem para nos guiar, o Carlos. Digamos que o Carlos foi condenado a uma pena de 6 anos. Ele já cumpriu o requisito inicial, né? Pena superior a 2 anos. Qual o próximo portão que ele precisa abrir? O próximo portão é o tempo, o requisito objetivo. E a chave para abrir esse portão depende do passado do Carlos. O cenário mais favorável está no inciso I do artigo 83. Se ele for primário, sem reincidência em crime doloso e tiver bons antecedentes. Ele precisa cumprir mais de 1/3 da pena. No nosso exemplo de 6 anos, ele precisaria cumprir um pouco mais de 2 anos. Ok, esse é o cenário ideal. Mas a gente sabe que a realidade do sistema penal é bem mais complexa. O que acontece se o nosso Carlos não for tão exemplar assim? Se ele já tiver uma condenação anterior por um crime doloso, por exemplo, um furto qualificado? Aí a porta fica mais pesada. Entramos no inciso segundo e a matemática muda drasticamente. Para o reincidente em crime doloso, a exigência salta para mais da metade da pena. Os mesmos 6 anos de condenação agora exigem mais de 3 anos de cumprimento. A lógica aqui é clara. O sistema entende que quem reincide dolosamente quebrou a confiança uma vez e, portanto, precisa de um período maior de observação antes que o Estado possa apostar de novo na liberdade antecipada dele. Faz todo sentido, mas isso me leva a uma dúvida. A lei coloca no mesmo saco toda a reincidência dolosa? Tipo, alguém reincidente em 2 crimes de estelionato é tratado da mesma forma que alguém reincidente em 2 homicídios para esse cálculo? Ótima pergunta. E ela toca num ponto bem sensível do debate jurídico. Para esse cálculo da fração, a lei, na sua literalidade, não faz essa distinção fina. Se é reincidente em crime doloso, a fração é de metade. Ponto. Agora, claro, na análise do requisito subjetivo, aquele do bom comportamento, um histórico de violência vai pesar muito mais na decisão do juiz de conceder ou não o benefício, mesmo que a fração já tenha sido cumprida. Entendi. Então a análise é mais profunda que a matemática. E por falar em frações, ainda falta a mais rigorosa de todas. E se o Carlos, do nosso exemplo, tivesse sido condenado por um crime hediondo, como tráfico de drogas ou tortura? Nesse caso, a gente chega no degrau mais alto, o inciso V. A exigência é o cumprimento de mais de 2/3 da pena. Para nossa pena de 6 anos, isso significaria cumprir mais de 4 anos. Mas aqui está um dos detalhes mais importantes para qualquer prova. O fascinante é a parte final do inciso. A fração de 2/3 se aplica se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Peraí, reincidente específico. Isso é crucial. Quer dizer que se o Carlos foi condenado por tráfico, mas a condenação anterior dele era por roubo, que não é hediondo, ele ainda pode ter o livramento com 2/3? Exatamente. Ele é reincidente, mas não específico.
A lei veda completamente o livramento só para quem já tem no histórico outra condenação por crime hediondo ou equiparado. Se a reincidência é por crime comum, ele ainda tem direito ao benefício depois de cumprir a fração mais longa. É uma pegadinha clássica, porque o examinador adora misturar reincidência genérica com a específica. Anotadíssimo. Superada a matemática, vamos para a parte mais, digamos, humana da análise. Os requisitos subjetivos do inciso 3. É quase um checklist, certo? Precisa comprovar bom comportamento carcerário. Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Bom desempenho no trabalho e aptidão para se sustentar com um trabalho honesto. Sim, mas esse checklist não é um simples preenchimento de formulário. O requisito de aptidão para prover a própria subsistência, por exemplo, já foi muito debatido. O STJ já pacificou o entendimento de que não se pode exigir uma promessa formal de emprego, sabe? Basta que o condenado demonstre ter uma profissão, uma habilidade, condições de se inserir no mercado. E não podemos esquecer do parágrafo único, que adiciona mais uma camada de complexidade para crimes violentos. Verdade. O parágrafo único exige uma análise mais profunda, quase psicológica para quem cometeu o crime com violência ou grave ameaça. O juiz precisa se convencer de que a pessoa não vai voltar a delinquir. Na prática, como isso é avaliado? Geralmente, essa avaliação é feita com base em exames criminológicos, pareceres de psicólogos, assistentes sociais, basicamente a equipe que acompanha o apenado na execução da pena. Não é só olhar o histórico de faltas, é tentar fazer um prognóstico do risco que aquela pessoa representa. É a parte mais delicada, mais subjetiva de toda a decisão. Ok, ficou claro. O processo é complexo para uma única condenação. Mas a realidade muitas vezes envolve pessoas com múltiplas penas. Se o Carlos tem 6 anos por roubo e mais 2 por furto, como fica a conta? A resposta está no artigo 84 e é mais simples do que parece. As penas são somadas. O juiz da execução unifica as penas e o cálculo da fração incide sobre o total. No seu exemplo, o total seria de 8 anos, aí a partir disso se aplica a fração correspondente. E uma vez concedido, o artigo 85 deixa claro que a liberdade não é irrestrita. A sentença vai especificar as condições, como comparecer em juízo, não se ausentar da comarca sem autorização, essas coisas. Certo. Então nosso Carlos conseguiu. Cumpriu o tempo, passou na avaliação, recebeu as condições e está em liberdade. Mas a história não acaba aí. E se ele cometer um deslize? Acho que aqui a conversa muda de tom e entramos na parte de revogação. E é aqui que as provas separam os candidatos preparados dos demais. Sem dúvida. A primeira distinção a fazer é entre revogação obrigatória e facultativa. A obrigatória do artigo 86 não dá margem de manobra para o juiz. Se acontecer, o benefício acaba. Acontece em 2 situações. Primeira, se o liberado for condenado, com sentença definitiva, por um crime cometido durante a vigência do livramento. E segunda, se ele for condenado por um crime cometido antes do livramento, mas cuja sentença só virou definitiva agora. Ou seja, um crime novo ou um esqueleto no armário que apareceu depois. Se a condenação for por pena privativa de liberdade e se tornar definitiva, a revogação é automática. Exatamente. Já a facultativa, do artigo 87, dá ao juiz o poder de decidir. Ele pode revogar, mas não é obrigado. As hipóteses são o descumprimento de uma das condições, tipo não comparecer para assinar, ou uma nova condenação definitiva por crime ou contravenção a uma pena que não seja privativa de liberdade, uma pena de multa, por exemplo. O juiz vai ponderar a gravidade do deslize. Ok. A diferença entre dever revogar e poder revogar é clara. Mas o ponto que eu acho mais contraintuitivo, e por isso mesmo a pegadinha mestre de todo esse assunto, está nos efeitos dessa revogação. No artigo 88, a minha intuição diz que, se a pessoa quebrou a confiança, ela perde tudo. O tempo que ficou solta não conta e ela não pode pedir o benefício de novo. É isso? A sua intuição está quase toda correta, e é por isso que é uma pegadinha. Essa regra dura que você descreveu é a regra geral.
Mas o artigo 88 esconde uma exceção no finalzinho da redação que muda o jogo. Ele diz: salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício. Ah, então essa é a virada de chave. Vamos dar um exemplo prático para isso ficar cristalino? Cenário 1. Carlos está em livramento condicional e comete um novo furto. É condenado. O que acontece? Nesse caso, aplica-se a regra geral. A revogação é obrigatória, ele não poderá obter novo livramento para aquela mesma pena e o período em que esteve solto é completamente desconsiderado. Se ele ficou 1 ano em livramento, esse tempo é jogado fora, o saldo de pena a cumprir volta a ser o que era no dia em que ele saiu. Duro, mas lógico. Quebrou a confiança, perdeu a chance. Agora, cenário 2. Carlos está em livramento há 1 ano. De repente, transita em julgado uma sentença por um crime de estelionato que ele cometeu antes de começar a cumprir a pena atual. E agora? Aqui entra a exceção. A revogação continua sendo obrigatória porque se enquadra lá no artigo 86. No entanto, por se tratar de um crime anterior ao benefício, o artigo 88 determina que o tempo que ele passou em liberdade condicional é computado como pena cumprida. Aquele 1 ano que ele ficou solto e cumprindo as regras não é perdido. A lei entende que nesse período ele não quebrou a confiança. A nova condenação é só um fato antigo que veio à tona. A punição é mais branda. Ufa! Dá pra ver por que tanta gente erra isso na prova. A intuição grita, cometeu crime e perde tudo, mas a lei é mais sutil, né? Ela diferencia o momento da conduta. Essa distinção é fundamental. É o tipo de detalhe que decide uma questão. Memorizar essa exceção do artigo 88 é crucial. A falha durante o benefício é punida com o máximo rigor. A descoberta de uma falha antiga, nem tanto. Muito bem. Superamos a parte mais tensa. Agora, vamos para o final feliz. E se o Carlos for exemplar? Se ele cumprir todas as condições até o último dia do chamado período de prova? Nesse caso, a gente chega na consequência lógica do sucesso do Instituto, prevista no artigo 90. Se o livramento não for revogado até o seu término, o juiz declara a pena privativa de liberdade extinta. É o fim da linha, a quitação da dívida com a justiça. Ele é um homem livre, sem mais obrigações penais daquela condenação. Mas e se tiver uma pedra no meio do caminho? Digamos que, perto do fim do período de prova, Carlos é processado por um novo crime, mas ainda não há condenação. O juiz simplesmente ignora o processo e extingue a pena. De forma alguma. O sistema tem uma trava de segurança para isso, que é o artigo 89. Ele diz que, se houver um processo em andamento por crime cometido na vigência do livramento, o juiz não pode declarar a pena extinta. A extinção fica suspensa, aguardando a decisão final do outro processo. Se ele for absolvido, a pena é extinta retroativamente. Se for condenado, o livramento será revogado e voltamos à discussão dos efeitos do artigo 88. É uma forma de evitar que a pessoa se beneficie da demora da justiça. Perfeito, o sistema se protege. Então, cobrimos a jornada completa, dos requisitos iniciais, passando pelas armadilhas da revogação, até a extinção da pena. Se fôssemos resumir os pontos de atenção máxima para a prova, seriam as frações do artigo 83, especialmente a pegadinha da reincidência específica, a diferença entre revogação obrigatória e facultativa e, claro, a exceção do artigo 88. A leitura atenta desses detalhes é o que faz a diferença. Exatamente. E se a gente der um passo para trás, isso levanta uma questão importante, sabe? O livramento condicional, com todas essas regras, tenta equilibrar pratos muito delicados. A punição, a segurança pública e a aposta na recuperação do indivíduo. Não é um instituto perfeito, é constantemente criticado, seja por ser muito brando ou por ser ineficaz. E essa complexidade toda que a gente discutiu, com regras diferentes para crimes anteriores ou posteriores, mostra justamente essa tensão, não é? De um lado, o Estado dizendo, eu confio em você, mas... E do outro, a realidade de que a reintegração social é um processo muito mais difícil do que só assinar um papel. Precisamente.
Entender a lógica por trás de cada regra, como essa diferenciação que o legislador fez, ajuda não só a memorizar para a prova, mas a compreender a própria filosofia e os desafios do nosso sistema de justiça criminal. Cada artigo desses é um reflexo de um dilema social sobre como punir, como proteger e como recuperar. Uma ótima reflexão para fechar. Para quem nos ouve e quer garantir que todos esses detalhes, frações e exceções fiquem na memória, para aprender as pegadinhas e memorizar, use nossos flashcards do Anki. A repetição espaçada é a melhor ferramenta para não deixar esses pontos escaparem na hora da prova. É a prática que solidifica o conhecimento. É isso por hoje. Agradecemos a companhia e até o nosso próximo encontro.